Continuação da leitura do livro Antes de Tudo, as Pessoas, Inspirações, Reflexões e Provocações sobre Liderança e Desenvolvimento de Pessoas e Negócios, do Daniel Keller. Antes de você terminar, espero que você tenha chegado bem até aqui. Esse é o último capítulo do livro. Se a leitura seguiu a sequência lógica das páginas, se foi pelas partes que mais lhe chamaram a atenção, ou ainda, se foi por corridas de olho e de frases em frase, tentando encontrar algo relevante, isso não importa. O importante é que a sua busca por colocar as pessoas antes de tudo já começou, e eu espero que algumas dessas reflexões, inspirações e provocações sirvam como ingredientes para sua formação como líder, ou pelo menos que tenham incentivado um olhar mais empático sobre as relações com as pessoas. Nós não precisamos mais escolher entre tratar bem as pessoas ou ter resultados. Nós podemos construir um caminho onde considerar que as pessoas devem vir antes de tudo, e isso é muito mais do que tratar bem, seja também o caminho para viabilizar mais do que tratar bem. Viabilizar resultados sustentáveis e que gerem real valor em tudo que é feito por uma empresa. É possível encontrarmos um novo fio condutor para líderes e empresas que deixe para trás práticas controladoras que visavam formar pessoas obedientes e comprometidas, que, por precisarem de um salário ou pelo número restrito de oportunidades, deveriam ser fiéis e dar o seu melhor. Por outro lado, eu receio que, em nome da tentativa de renovação da mentalidade em relação às pessoas e ao trabalho, nós coloquemos energia demasiada em pequenos atos isolados e de alta visibilidade, que têm como objetivo mais aparecer do que ser. Não podemos sair do contexto em que as pessoas não estavam, antes de tudo, por um outro e que as pessoas apenas aparecem vir antes de tudo. Na liderança, assim como na vida, viver de aparências é desgastante e cansativo. E chega um momento em que não é mais possível sustentar aquilo em que, no fundo, não acreditamos. A crença de que pessoas devem vir antes de tudo não pode se restringir a um discurso sedutor e manipulador para atrair os melhores talentos, pois estes logo perceberão que a mensagem que prometia liberdade, desenvolvimento, horários flexíveis em home office, respeito às diferenças e foco no crescimento, em alguns casos era mera propaganda, para alcançar aqueles que tinham a expectativa de fazer parte de uma empresa que realmente cuidasse das pessoas. Vivemos tempos desafiadores, são tempos desafiadores, que colocam à prova valores e jeitos de compreender a vida. Eu tenho dificuldade em encontrar verdade e real interesse em algumas práticas. Será que é possível uma empresa que desvalorizar as pessoas ter práticas agressivas de bonificar seus colaboradores que indicarem outras pessoas para as suas vagas abertas? Será que é correto, em nome de formar um time, abordar invasivamente pessoas em seus atuais trabalhos, ofertando, quase que de forma leviana, uma nova proposta de emprego? Será que encontraremos um caminho de mudança nas relações de trabalho se usarmos discursos de estímulo à diversidade do que é perceptível aos olhos, mas nas relações diárias e triviais terminarmos em seguir não considerando a opinião das pessoas em simples conversas ou reuniões? Será que mudar o nome de um cargo para dar mais status como forma de conseguir engajamento é colocar as pessoas antes de tudo? Eu temo que a carência das pessoas em sua busca por se encontrarem profissionalmente e serem felizes com o que fazem produza um cenário perfeito para que líderes influenciadores e empresas produzam uma aparente catarse, mas que, no fundo, continuem a repetir velhas práticas vestidas e disfarçadas em roupas novas. Por vivermos em um momento em que a visibilidade e a alta repercussão estão em evidência, algumas das ideias e práticas sobre as quais refletimos podem ser vistas por alguns como triviais demais e sem impacto inovador nos conceitos importados sei lá de onde. Há algum tempo, eu recebi uma demanda interessante de uma empresa, dessas autodenominadas inovadoras, que a encomenda era a busca de apoio para a construção de um modelo de gestão de pessoas totalmente diferenciado, inspirado nas ideias que estavam fervilhando na cabeça do CEO depois de uma viagem. Antes mesmo de formular uma sugestão de plano de trabalho, conversamos sobre o que eu entendia como importantes premissas para gerir o negócio orientado para pessoas. Falamos de clareza sobre os papéis e sobre as responsabilidades da organização do time, como forma de estabelecer fluxos de informação e não somente da velha hierarquia. Trocamos ideias sobre o propósito acima de dinheiro
e sobre a necessidade de viver uma cultura forte e capaz de melhorar as pessoas e a empresa. Passeamos, inclusive nas reflexões sobre formas de comunicação e como lidar melhor com as situações que acontecem no dia a dia, e eu compartilhei experiências de erros e acertos que vivenciei, quando o assunto são as pessoas e os negócios. Eu já tinha muito desse livro rondando meus pensamentos e reflexões, e a conversa durou quase 2 horas. Ao final, para resumir e concluir a conversa, eu ouvi algo que continha a seguinte linha de pensamento. É isso aí, é disso que precisamos. Algo que dê às pessoas a sensação de que elas fazem parte de todas as decisões importantes. Algo que faça as pessoas quererem trabalhar aqui, que as faça acreditarem que a empresa pode melhorar a remuneração delas quando cumprirem suas metas além do esperado. Especialmente que se crie uma condição de autonomia para as pessoas com mecanismos baseados na meritocracia, possibilitando que sintam-se recompensadas quando entregarem o que foi solicitado, mas que quando tiverem desempenho aquém do esperado, sintam na pele e no bolso que precisam melhorar. Eu ouvi isso tudo e pensei que não poderia ser pior, mas foi. A finalização da conversa reforçava a ambição de que a renovação do modelo de gestão, além de atrair mais pessoas, deveria dar visibilidade para a empresa, que buscava ser reconhecida como um bom lugar para trabalhar. Confesso que nesse dia eu fui o primeiro a não conseguir prestar atenção em tudo que foi dito. Uma das ideias de que falamos nesse livro, de auscultar e não só escutar, caiu por terra porque me distraía ao tentar formular a minha posição. Enquanto ainda ouvia, reconheço também que, pela boa educação que recebi, eu não externei naquele momento o que poderia ter sido dito. Naquele mesmo dia, eu viajei alguns quilômetros fazendo a estrada, um divã móvel. A minha dúvida era sobre como continuar aquela conversa. Será que eu realmente deveria apresentar uma proposta de trabalho? Mesmo sabendo que poderia participar ativamente da maquiagem de um modelo de gestão e que sua essência não dava sinais de uma mudança genuína de pensamento? Por outro lado, a ideia de que são justamente empresas e ideias assim que precisam evoluir e despertar, o que vai ao encontro do que entendo como propósito profissional, me fez refletir. E depois de alguns dias, a conversa que seria da apresentação de um possível plano de trabalho virou um novo alinhamento de expectativas. Eu trouxe à tona algumas das minhas percepções sobre a primeira conversa e externei outras que considerava premissas de trabalho um trabalho conjunto que para funcionar bem seria necessário. O CEO me ouviu com muita atenção e ficou de pensar se era realmente isso que a empresa queria. Passaram-se alguns dias e eu recebi uma mensagem com um desfecho. Achamos que o caminho que você apresentou na última conversa é o que realmente queremos. Mas agora vamos optar por outro trabalho que eu conheci, que utiliza outro método, pois precisamos de um altíssimo impacto em curtíssimo prazo. Precisamos das pessoas envolvidas mais rápido, mas voltaremos a conversar. A ideia de que continuamos tendo lideranças e empresas com práticas e visões ultrapassadas, mas que anseiam por se mostrar como uma nova imagem e por ser vistas como mais atrativas e inovadoras, me preocupa e me faz refletir sobre as verdadeiras intenções de quem está à frente de um negócio. Fiquei com o sentimento de que a autonomia de que se falava e se desejava para a equipe era apenas uma fuga da responsabilidade de cuidar e desenvolver as pessoas. Era a antiga ideia de usar o máximo os recursos humanos, isentando-se do papel norteador da liderança em troca de bônus e premiações para manter as pessoas contentes. Essa empresa continua firme e forte no mercado, com resultados financeiros relevantes, e a cada dia com mais visibilidade também. Também ouço falar dela com muita frequência quando as pessoas que lá trabalham se candidatam a processos seletivos em outras empresas. O relato de quem está em busca de outras oportunidades é muito emblemático. Querem trabalhar em um lugar onde possam acreditar no que é dito e onde sintam que o discurso é coerente com a prática. Jamais podemos invalidar o resultado financeiro gerado por uma empresa que vem se mantendo e crescendo no mercado. Quem consegue isso tem muitos méritos, mesmo passando por tantas intercorrências que o mercado apresenta. Mas, sem dúvidas, há sempre espaço para aumentar a potência de um negócio quando ele foca genuinamente em desenvolver as pessoas. Existe sempre a possibilidade de todos sentirem um valor a mais nas relações quando as pessoas estão, antes de tudo. Em 2019, tive a fantástica oportunidade de ser speaker em uma das edições da TEDx e falar sobre algumas coisas em que eu acredito profundamente. Aqueles 18 minutos, com o cronômetro regressivo na minha frente,
foram um teste à minha capacidade de síntese, que nem sempre é das melhores num curto espaço de tempo. O tema era Pessoas e Negócios Orgânicos, e tinha como pano de fundo a reflexão sobre quais são os nossos critérios sobre o que é sucesso profissional, empresarial e pessoal e como nos portamos quando estamos em nossa jornada pela busca de nossos resultados. No título eu usei como suporte didático uma analogia, falando de pessoas em empresas orgânicas ou geneticamente modificadas, assim como existem alimentos orgânicos e geneticamente modificados. Quando escolhemos o caminho das modificações genéticas, vamos atrás do DNA dos outros. Corremos atrás de elementos e influências que, como um passe de mágica, tornem as empresas visualmente atrativas, como uma laranja perfeitamente simétrica e de cor convidativa. Nos impressionamos com os cases de sucesso e devoramos livros que contam a história de quem avançou rápido. Queremos mais, com mais velocidade, com mais impacto e visibilidade. Queremos que as pessoas se envolvam e se tornem evangelizadores da cultura, a ponto de conquistar novos seguidores. Desejamos aditivos para acelerar tudo. No entanto, a construção de um time e do desenvolvimento das pessoas não é um estudo genético que permite que características não existentes sejam introduzidas por meio de uma manipulação específica. Desenvolver e cuidar das pessoas é um ato orgânico. Não é um processo demorado, pois é um ato contínuo. Uma de nossas inseguranças em relação ao investimento nas pessoas se reflete em ficarmos esperando o fim desse processo, quando as pessoas estarão prontas. Quando não precisaremos mais desse olhar atento e focado no desenvolvimento delas. Bem, eu acredito que não temos essas respostas, mas que, a partir da escolha de colocar as pessoas antes de tudo, podemos observar evoluções de curto prazo e continuar o trabalho de desenvolvimento contínuo, sempre considerando o momento em que elas estão e os próximos passos a serem dados. É o lifelong learning, uma busca por aprender sempre, independentemente da fase da vida em que a pessoa se encontra. Parte desse aprendizado contínuo é de responsabilidade de cada um. Mas, sem dúvida, os líderes e as empresas podem contribuir muito com esse jeito de pensar em desenvolvimento e aprendizado. É necessário ter carinho e muita persistência, especialmente quando os nossos frutos não parecem tão bonitos quanto a vistosa laranja da gôndola ao lado. Para as pessoas estarem, antes de tudo, precisamos de desprendimento e deixar de investir somente em quem percebemos nítido potencial e passar a enxergar como as pessoas podem vir a ser e ser trabalhadas, acompanhadas e desenvolvidas. Não é uma aposta, voltando à metáfora do nosso cultivo orgânico. É cuidar e zelar por tudo que é plantado, confiando que algumas sementes trarão frutos e outras precisarão de mais tempo ou ser plantadas em outro lugar para frutificarem. Nesse processo é natural que tenhamos dúvidas sobre quando investir nesse cuidado com as pessoas. Nunca saberemos ao certo, pois não há uma medida exata que indique uma relação entre tempo e esperada evolução das pessoas, mas a vontade genuína, somada a ações sinérgicas entre líder e liderado, são ingredientes fundamentais para vermos novos frutos surgirem. Eu entendo perfeitamente as inquietações e os questionamentos que podem estar passando pela sua cabeça após refletir sobre a ideia central de que, antes de tudo, são e estão as pessoas. De um lado, pode estar o ímpeto de querer mudar, mas não se sentir capaz por acreditar não reunir as competências essenciais para ser um bom líder. Do outro lado, as frustrações acumuladas pelas vezes que você já investiu nas pessoas e elas não ofereceram reciprocidade. Não há problema em titubear sobre avançar ou por onde começar. O único sentimento que eu gostaria muito que não estivesse presente em suas percepções após as tentativas de gerar inspiração e reflexões com este livro é que a liderança não é para você. A liderança é para todos que querem melhorar e ajudar as pessoas que estão por perto a fazer o mesmo. A liderança é um ato de dar uma direção para a nossa vida, que nos coloque antes de tudo, antes que os outros esperem de nós o do que os modelos de sucesso pregam. Ao fazer isso, seremos líderes pelo nosso comportamento, não precisando sequer de um cargo para validar isso. Seremos pessoas que inspiram outras pessoas e encontraram o seu melhor. Se você já está inserido no ambiente profissional, empresarial ou até mesmo se já tem um papel de liderança, temos bastante trabalho pela frente. Convido você a não aceitar a dúvida da bifurcação de ter que se posicionar como alguém que dá resultados
ou como líder que cuida e desenvolve pessoas. Essas ideias não podem mais ser excludentes. Precisamos cuidar e desenvolver as pessoas como um propósito e liderança, enxergando os resultados que as pessoas geram como consequência disso. O trabalho de quem escolhe colocar as pessoas antes de tudo é diário e contínuo, e além da persistência para seguir melhorando, precisa ser de reconhecimento e celebração pelos avanços conquistados. Temos a mania de olhar sem trégua para os problemas, inclusive os do nosso time ou das pessoas que nos cercam, mas somos discretos e às vezes míopes para perceber os avanços, orgulhar-nos deles e compartilhá-los, para que sejam combustível para todos seguirem aprendendo. Existe uma frase tida como movimento dos seguirem aprendendo. Existe uma frase, tida como motivacional, que fala: não pare até se orgulhar de você. Eu vejo essa sentença como um reforço da ideia de olharmos sempre para o que falta, de sermos excessivamente críticos conosco e com os outros. Experimente agora reposicionar e readequar os elementos dessa frase. Orgulhe-se de você e não pare de evoluir. Se não nos orgulharmos das vezes em que escolhemos fazer diferente, em que ousamos deixar para trás as marcas de crenças que nos atrapalham e em que fizemos tudo o que era possível em relação às outras pessoas, continuaremos nutrindo problemas, no lugar de plantar, regar e cuidar. É estranho, mas até parece que em muitas ocasiões preferimos cultivar as dificuldades nas relações com as pessoas como forma de criar um estoque de boas justificativas para as coisas que não deu certo. Então parece que é mais confortável ter por perto alguém que não esteja fazendo a sua parte, como subterfúgio para as nossas responsabilidades de mudar. Escolhemos nos acostumar com as relações frágeis ou unilaterais, com medo de conversas abertas e francas que exponham nossas ideias e ofereçam a chance de a outra pessoa mostrar a sua percepção. Quando só olhamos para o problema e para o que falta, cansamos mais fácil e acabamos concluindo que realmente ainda não temos do que nos orgulhar. Não é possível liderar quando se está cansado. Não dá para liderar nem nos deixarmos à mostra, descobertos e vulneráveis para aprendermos e evoluirmos. Não há evolução em uma empresa ou em um time se individualmente não houver evolução e desenvolvimento das pessoas, começando por seus líderes. Devemos inclusive aprender a não escapar da nossa própria evolução. Às vezes, a busca de novos caminhos ou a espera por alternativas que dependam dos outros é apenas a manifestação do que chamo de fuga da nossa própria evolução. Preferimos recomeçar do zero com outras pessoas a realinhar expectativas e rever o nosso papel e comportamento. Optamos por desistir das pessoas, ao invés de respirar fundo e tentar mais uma vez ou de um jeito diferente, como se a mudança fosse compromisso e responsabilidade apenas dos outros. Para que antes de tudo sejam e estejam as pessoas, antes de tudo precisaremos fazer a nossa parte. Mudar aquilo que nos cabe faz um bem danado, pois vivenciamos na prática um processo de evolução e desenvolvimento que dia a dia se desprende do pensamento e práticas que nos atrapalham e incorpora novos olhares e aprendizados sobre as mesmas coisas. Sentir, viver e perceber a nossa própria jornada de evolução nos dá uma percepção mais aguçada para reconhecer como as pessoas também avançam, cada uma do seu jeito, mas todas contando com a nossa inspiração, cuidado e participação ativa no seu processo de desenvolvimento. Começamos essa leitura refletindo sobre no que acreditamos, quando as pessoas e os negócios se conectam. Passeamos por reflexões, provocações e inspirações que em tantos momentos fizeram sentido primeiro para mim, mas para depois poder alcançar outras pessoas. Eu espero que ao chegar ao fim do livro você possa iniciar ou reiniciar a busca pelo propósito de colocar as pessoas antes de tudo, sem que a distração do excesso de informação ou das tantas possibilidades façam você esquecer daquilo que é essencial. Somos seres humanos que precisam se reencontrar, com relações que prezem pelo cuidado e desenvolvimento uns dos outros. Eu torço muito para que na pauta apertada e corrida dos seus dias você possa encontrar tempo para priorizar as pessoas, as que trabalham com você, as que convivem dentro da sua casa, as que fazem parte do seu círculo de amigos e as que ainda cruzarão seu caminho, especialmente você mesmo. Quando cuidamos do nosso próprio desenvolvimento,
nos credenciamos a poder cuidar dos outros. Sempre gostei muito do verbo inspirar e da forma como ele pode ser usado em diversos contextos, tanto que ele apareceu várias vezes nessa leitura. Inspirar é inserir o ar nos pulmões, algo vital para que tudo em nós funcione, mas inspirar também tem o seu lado poético de fazer nascer um entusiasmo, com o poder criador. Ao finalizar esse livro, você inspirou e colocou para dentro de si muitas reflexões e alguns conhecimentos, uns novos, outros que já existiam e estavam acomodados em algum canto do seu cérebro. Bem, é importante agora que você também expire e deixe sair aquilo que não considera útil, relevante ou aplicável à sua vida ou trabalho, mas que aquilo que de alguma forma fez sentido e foi relevante, assim como o oxigênio que renova todas as partes do nosso corpo, possa também revitalizar seus pensamentos e transformá-los em atitudes que coloquem as pessoas antes de tudo. Dessa forma, enquanto cuidamos e desenvolvemos as pessoas, também inspiramos outras pessoas a fazerem o mesmo. E assim terminou a contribuição do Daniel Keller. Tchau, tchau.